Não perca o programa A Vida em Palavras, apresentado por Marli Valadares. Este espaço é perfeito para você que busca inspiração e reflexão. Todos os dias traremos a reflexão do dia para iluminar seu caminho e um momento especial de evangelização que tocará seu coração. Venha se aconchegar em palavras que transformam. Sintonize e deixe sua vida mais cheia de significado. WhatsApp para os ouvintes: 31 99102 6513. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Programa A Vida em Palavras. Não perca o programa A Vida em Palavras, apresentado por Marli Valadares. Este espaço é perfeito para você que busca inspiração e reflexão. Todos os dias traremos a reflexão do dia para iluminar seu caminho e um momento especial de evangelização que tocará seu coração. Venha se aconchegar em palavras que transformam. Sintonize e deixe sua vida mais cheia de significado. WhatsApp para os ouvintes: 31 99102 6513. Siga-nos nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Programa A Vida em Palavras. Olá, uma boa tarde a todos os ouvintes do programa A Vida em Palavras. Apresentação: Marli Valadares. 27/8/2025. Estamos aqui agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de podermos estarmos lendo a palavra do Senhor, estarmos unidos aqui nesta tarde para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Só da gente poder levantar e poder agradecer já é um milagre, já é um presente de Deus. Então nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Rafael Alves, uma boa tarde. Zaori, né? Boa tarde, sejam todos bem-vindos, vão chegando. E a gente tem que agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, né? A gente poder levantar, tomar o nosso café, tomar o nosso banho, né? Conversar com as pessoas, falar de Jesus. E é muito importante. Eu agradeço a Deus todos os dias, vocês que estão aqui comigo no Instagram, no YouTube, no Facebook, também no TikTok. Então, nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor. E que todos vocês recebam aí a palavra de Deus, recebam a palavra viva, porque tudo que nós precisamos é somente o Senhor Jesus que pode oferecer. Helenildo Oliveira, a paz do Senhor Jesus. Vão chegando, vão interagir, curtam, compartilhem. Antes de todo mundo chegar, eu quero louvar o Senhor com o louvor da harpa. Então, eu gosto muito de louvar o Senhor. Não sou uma cantora, né? Mas Deus me deu pelo menos voz para que eu possa louvar. Eu sei que Ele entende o jeito de eu cantar. Ari Paulino, boa tarde, seja bem-vindo no programa A Vida em Palavras. Se inscrevam aí, me segue aí no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Marli Valadares. Então eu quero louvar o Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim. E tudo que eu faço para o Senhor ainda é pouco. Então eu quero agradecer ao Senhor com esse louvor e pedir ao Senhor que receba o nosso louvor, que receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão e nos perdoa os nossos pecados. Então eu quero louvar a Deus com o hino número 3 da harpa cristã, que tem muita gente que tem harpa, né? Então, o Ari Paulino está pedindo oração. Antes de eu louvar o Senhor, eu vou anotar o nome dele no caderno de oração. Ari Paulino, estarei orando por você sim.
Eu vou anotar o seu nome aqui já de uma vez. Que vocês quiserem mandar também no WhatsApp, gente, o WhatsApp é 31 99102 6513. Representante Megamix, boa tarde. Seja muito bem-vindo. O Ari está pedindo oração. Ari Paulo, nós estaremos orando para você, sim. Com certeza. A gente está orando. Eu também necessito muito das suas orações. Quem quiser que coloque o nome no caderno de oração, é só mandar. Eu quero agradecer aí todos vocês que estão me seguindo aí no Facebook, no Instagram, no YouTube. Quero agradecer o Oswaldo hoje, que se inscreveu no Face, seguindo o programa no Face. Então a gente tem que ter gratidão por todos vocês que estão aí comigo. Isso tudo é para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aí enquanto vocês interagem, vocês chegam, eu quero louvar o Senhor Jesus com esse hino. É o hino 3 da harpa cristã. Talvez vocês conheçam, né? Que eu gosto muito de louvores da harpa. Eu não sou muito de música gospel, não. Eu gosto muito de louvores da harpa cristã. Então, eu quero louvar, não tem instrumento aqui, gente, é só com a voz que Deus me deu mesmo. É para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Então, nós temos que ter a plena paz, nós temos que ser plena na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar de um tema sobre filhos e pai. Eu quero falar, o Senhor Jesus me incomodou muito de eu falar sobre a honra dos filhos e quais as consequências dos filhos desobedientes, né? E eu quero muito estar falando, porque a gente precisa de estar falando isso, porque talvez muitas crianças não sabem, né? Ainda o peso de não honrar os seus pais. Então, eu separei hoje a palavra de Deus
e eu orando, pedindo ao Senhor. Então o Senhor me mostrou Êxodo 20, capítulo 20 e o versículo 12. Mas antes disso aí, gente, dá um like, curte, compartilhe e segue-me no YouTube, Facebook, Instagram. Zélia Alves, boa tarde. Menina, sumiu, né? Tá te esperando. Aí nós vamos ler. Eu estava orando na parte da manhã, antes de eu sair. Então, assim, Deus tocou muito no meu coração. Que a gente que é pai e mãe, a gente sofre, né? Decepções com o filho. Então, a gente sofre muito com as decepções. Aí, o que acontece? E a gente vai orando, né? A gente ora, pede a Deus. E não que a gente guarda mágoa ou tem raiva, mas a gente só tem que conviver, não porque saiu de dentro da gente, porque a gente tem que aguentar a humilhação. A gente tem que ficar adulando, a gente tem que aguentar pisar. Não. Então, hoje eu quero ler sobre isso, porque toda hora que eu procurava um estudo para me fazer, aí vinha Êxodo, abria o livro de Êxodo, fechava meus olhos e falou: Senhor, hoje eu me preparo uma palavra para que eu possa levar para alguém e que sirva para mim também. Que quem tem filho aí não passou por uma decepção, socorre na hora que precisa, né? Que, às vezes é a nossa obrigação ou não, que às vezes a gente tem que deixar o mundo ensinar, a gente tem que deixar o mundo educar, porque quem não obedece e honra pai e mãe vai parar na cadeia, toma um tiro, apanha na rua, é humilhado. Eu conheço um homem velho aí, ó, que colega dele mesmo ligou pro telefone xingando de mentiroso, fofoqueiro, não presta. Então, assim, o que não obedece pai e mãe, eles obedecem o mundo. Antes ser educado pelos pais do que ser educado no mundo. E hoje em dia são poucos filhos que honram os seus pais. Então, eu quero mandar um abraço aqui pro Leonardo. Leonardo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Me segue aí no Instagram, no YouTube, Facebook e lá no TikTok, que à noite a gente tem aquele papo bem gostosinho lá. Então, aqui, igual eu estava falando para vocês, a gente está diante de Deus, a gente procura estar sempre diante de Deus, e a Bíblia fala que ensina o seu filho o caminho que deve andar quando pequeno, né, que grande não desvia. Mesmo eles com toda desobediência, mesmo que eles às vezes não falam com a gente mais, não se importam com a gente mais, mas a Bíblia manda que os filhos têm que honrar o pai. E cuidar dos pais na velhice. A única coisa que às vezes eu vejo muito é colocar no asilo. Eu fui visitar um asilo aqui em Ribeirão das Neves, ali onde tinha pessoas que tinha 3 anos que estava lá, só viu a família no dia que colocou ela lá. Então, eu peço muito a Deus que se for para mim cair na mão dos meus filhos, para eles fazer isso comigo, que o Senhor Jesus não deixa. Eu peço a Deus todos os dias que Ele não deixa, porque é muito triste o que eu vi. Então, eu estava pedindo ao Senhor uma palavra. Falei: Senhor, me dá uma palavra para o programa hoje, A Vida em Palavras. Aí, por 3 vezes, a Bíblia abriu em Êxodo 20 e o versículo 12. O que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, e que o Senhor teu Deus te dá. Honrar vai além da simples obediência, envolvendo aceitação, perdão, gratidão e assistência. A reflexão sobre este mandamento enfatiza o amor, o respeito e o cuidado com os pais, reconhecendo-os como um dom precioso de Deus, é uma base para a sociedade. Ô, gente, vocês podem interagir comigo aqui, porque eu também sou pai e mãe. Mas eu não tenho os filhos que eu esperava. Hoje eu não tenho os filhos que eu preparei para ter hoje. Porque cresceram, conheceram terceiras pessoas, e depois que a gente passa vergonha por causa de um filho, por causa de uma filha, você cuida de neto, às vezes arranja uma barrigada na rua,
vem para dentro de casa, a gente cuida, mas na hora deles apedrejar a gente e falar que a gente não criou direito, que a gente não presta, eles falam. Isso aí fala assim, ó. Entendeu? Agora, eu tô aqui com o Leonardo. Olha que o Leonardo, o que o Leonardo tá falando para mim aqui, ó. A minha mãe faleceu louvando a Deus comigo nos meus braços, com 88 anos. Amei e cuidei até o último minuto. Esse filho honrou o pai e a mãe. Esse filho, os dias dele serão prolongados aqui na terra. Eu dou os parabéns para você, Leonardo. Eu tenho 3 filhos, 2 filhas e um filho. Eu confesso aqui para todos vocês. É tudo o contrário. Não, eu praticamente estou com 70 anos. Mas além de eu ter meus 3 filhos, eles não, nem sequer, todo mundo fez a vida financeira tá boa, né? Fizeram foi tomar coisas minhas, vender, me dar prejuízos, agressões psicológicas, agressão física, agressão. Então, é muito difícil a gente ver isso aí, ó. Vamos tirar o exemplo aí do Leonardo, gente. O Leonardo, a mãe dele morreu nos braços dele, louvando a Jesus com 88 anos. Aí a gente vê o exemplo maravilhoso, né? Mas nem todos nós temos essa sorte. Porque as filhas conhecem pessoas que podem dar uma condição financeira. Eu tenho filha que chegou perto de mim e falou que não gosta do nome, que o nome que eu coloquei nela com tanto amor, com tanto carinho. Ela falou que é nome de pobre, nome feio, que tem vergonha do nome. Mas ela tem condição financeira, é só ela ir no cartório e trocar o nome. Enquanto eles estavam de menores, aqui dentro de casa, enquanto eu pude estender a mão, eu prestei. Que não é fácil a gente ser pai e mãe. O Leonardo está conversando aqui comigo. Ele foi 3 anos de demência, mas cuidei. Hoje eu durmo tranquilo. Ô Leonardo, Deus é contigo. A tudo que você fizer na sua vida, mesmo que venha algumas decepções, você é um filho honrado, você honrou a sua mãe. Os seus dias serão acrescentados. Mas e prolongado aqui nessa terra, é bíblico, Jesus fala com nós, que aquele que honra o pai e a mãe, os dias dele são prolongados aqui nessa terra. Porque muitas das vezes os filhos não aceitam a gente chamar atenção. Mas quando cai numa dificuldade, os amigos todos correm. Ali onde, eu não me lembro se foi 2003, se 2016, não me lembro muito bem, se é 13, aonde o meu filho, com desobediência, foi parar na cadeia. Eu, de 70 quilos, fui pesar 33 quilos, porque eu nunca dei um exemplo desse para ele. Ele saiu por aí, fazendo coisas erradas. Eu não vou falar de filhos dos outros, vou falar da minha família. E eu sempre sentava com meus filhos e dizia, é só eu e vocês 3, vamos ser unidos. Vamos buscar o Senhor Jesus. Mas o meu filho saiu da presença de Deus e escolheu o mundão. E lá o dia que eu consegui, depois de 1 ano, que eu consegui tirar ele da cadeia, a resposta que ele teve para mim foi essa: lá eu estava melhor do que aqui dentro de casa. Porque lá eu não tinha obrigação com nada. Lá estava melhor. Então a gente não precisa pedir Deus para poder cuidar. A gente não precisa de desejar mal, mas a dor no nosso coração é constante. E quando você ouve de um filho e fala para você assim, você não gostava de mim, você gostava do outro mais. Você fazia mais coisa para o outro do que para mim. Isso tudo fere o nosso coração. E Deus contempla todas as tristezas que um filho provoca em uma mãe. Então, quantas das vezes eu passei por decepções com o filho. E vou dizer para vocês, não tenho arrependimento de ter sido mãe. Mas se fosse para mim tê-los hoje, eu não teria. Porque eu não tenho um sequer para me perguntar se eu morri.
porque às vezes tem vergonha da minha casa que é humilde, tem vergonha porque eu sou humilde, não sei vestir, não sei conversar. Então eu tô passando para vocês o que nós mães passamos. Tem muitas mães que mentem. Não, a minha família é perfeita, meus filhos é perfeito. Não existe, gente. Mas pelo menos às vezes um da família salva. O distanciamento, eu não vou dizendo para vocês que acaba o amor, não. Mas vai acabando o desejo de você aproximar. O distanciamento, a gente vai perdendo a vontade de ver. Você vai ouvindo tantas palavras de humilhação, que você tem vergonha de aproximar. Aquele ali que saiu do seu ventre, aquele ali que você perdeu noite de sono, aquele ali que você deixou de comer para alimentar, aquela ali que quando engravidou não sabia que era pai, veio para dentro de casa, engravida de novo, vem para dentro de casa, depois você cria até 8 anos, 5 anos, netos, depois ainda fica de mal de você que não presta. Gente, é uma experiência de vida que eu tô falando para você. O meu filho mora em Portugal. Ele tem apelido de Keke, chama Cleiciano. Ele carrega um ódio tão grande de mim. Ele faz homenagem ao pai dele que morreu. E não fala comigo. E tá lá na presença de Deus. Que aprontou lá e teve que parar de beber. Tá lá na presença de Deus, mas não fala comigo, não. A minha filha mais velha fala comigo só quando precisa de dinheiro. Se eu tenho para dar, enquanto eu achava que eu podia comprar os meus filhos, enquanto eu pude, eu achei que a gente que é mãe, a gente acaba fazendo coisas erradas também para o filho. Lembra de passar uma mensagem na hora que precisa do dinheiro. E às vezes nem te chama de mãe. Ô Sá, você tem a moral de fazer um empréstimo para mim? Com quem que a gente... Eu vivo de um salário mínimo. Graças a Deus. Trabalhei muito para criar os meus filhos. Foi a minha obrigação. Mas eles têm por obrigação de me honrar. Por 2 vezes, gente, eu infartei. Pensa vocês ali no leito do hospital, mesmo sabendo que você tem filhos, que você amamentou, você deixou de dormir, você deixou de viver, você deixou de fazer uma viagem, você deixou de comprar uma roupa, às vezes você deixou de comer um pão para deixar o pão para eles comerem. Você cai num leito do hospital, você liga para um, liga para outro, chama o SAMU, chama a polícia. E todo mundo entrando para visitar, e com toda a decepção, nós que somos mãe, a gente espera ver um entrar ali para pelo menos falar, eu vim aqui te ver. Porque eu acho que eles têm medo da gente depender. Antes de eu me aposentar, hoje eu agradeço muito a Deus. Eu orava e falava com o Senhor, Deus, não me deixa nunca cair na mão de um filho. Porque eu já ouvi da minha filha mais velha, a Mila não vai te querer, o Cleiciano não vai te querer, você ainda vai cair na palma da minha mão, você vai ver. Eu repreendi. Eu estava ali doente, não estava aposentada ainda. Eu ouvi isso de família, eu não estou falando aqui de família de ninguém, estou falando da minha. Eu questionava muito com o Senhor Jesus aonde que eu errei, mas as escolhas estão sendo deles. Eu procurei. Teve uma época que eu cheguei no prédio onde que a minha caçula morava lá. O porteiro me recebeu muito bem, pegou meu carro, estacionou lá. Quando eu cheguei no andar dela, a empregada dela abriu a porta, que tem aquele pega ladrão, né? Abriu a porta e falou comigo assim, não vou abrir pra você não, que ela não autorizou você entrar. Ô, gente, eu ainda insisti, fiquei ali, eu ainda insisti. Até ela autorizar, entrei. Eu tenho arrependimento de ter feito isso. Então, são coisas que eu passei. E deixa eu falar para vocês. Eu honrei o meu pai, mas a minha mãe. Mas o que nós temos que passar... Agora, todos eles têm filhos. Eles falam, meus filhos são perfeitos. Meus filhos é tudo.
O neto aonde que eu amamentei não fala comigo. Não gosta de mim porque eu não dei dinheiro. Procurou dinheiro comigo, eu não tenho e não tinha. E se eu tivesse, eu não daria. Porque eu não quero valer para filho o que eu posso proporcionar para eles. E você, pai e mãe aí, não procura comprar a consciência dos seus filhos. Não procura dar as coisas fora do seu alcance para ter amor, porque não tem. Quando o bicho já tem o coração ruim, mas ele tem que lembrar que a gente não planta abacaxi e vai colher mamão, não. Quando a gente planta abacaxi, a gente vai colher abacaxi. Eu tenho muita experiência sobre a minha vida. E tenho também experiência de pessoas. Uma pessoa aí, a qual eu fui até noiva desse rapaz. E ele chegou a contar o que a filha aprontava. Mas ele não contou que ele também fazia determinada coisa parecido com aquilo que ele fazia. Aí, assim, eu fiquei sabendo, mas ele viu. Ela viu o pai fazendo coisas erradas. E hoje ela continua fazendo coisas erradas. Então, o que acontece? Essa pessoa não foi um bom filho. Então, vai refletir aonde? Nos filhos. Eu fico olhando para os meus. Quem me conhece, eu tenho mais de 40 anos aqui no meu bairro. Então, eu fico olhando. Eu vi que eu não tenho filho que me honra quando eu estava no leito. Eu sã, perfeita, do jeito que eu estou, eu não tenho a companhia deles? Por que que naquele momento eu imaginei que eu pudesse tê-los do meu lado? Ali eu deveria ter sido sábia. Eu fui sábia louca. Que na hora da minha saúde eu não tenho. Imagina em cima de uma cama. Não é igual aqui o Leonardo. Ficou 3 anos cuidando da mãezinha dele. Hoje ele está me falando que ele dorme tranquilo. Eu, sobre os meus pais também, eu durmo tranquila. Mas o Senhor é que trata com essas pessoas. A Bíblia fala que os dias serão curtos, serão diminuídos. E a Bíblia fala que o filho que honra o pai e a mãe, o Senhor prolonga os seus dias de vida na terra. E que o Senhor teu Deus te dá a honra vai além da simples obediência, envolvendo aceitação, perdão, gratidão e assistência. Então essa reflexão nos enfatiza e ensina a nos respeitar, cuidar dos pais. Eu tive que fazer uma medida protetiva aí urgente, aonde que eu cheguei ali, a delegada pela minha idade perguntou quantos filhos você tem. Eu falei, seus filhos cuidam de você? Seus filhos te ajudam independente? Seus filhos cuidam de você? Não. Eles são obrigados a cuidar de você. Porque um salário mínimo você não dá para você viver. Só os seus remédios, R$600 de remédio. Mas enquanto Deus me der vida e saúde, eu quero que o Senhor me sustenta. Então, a Bíblia manda que os filhos tenham cuidado dos pais. Infelizmente, eu tive que bloquear filho e neto, tudo, por causa de implicância nas redes sociais. Aonde eu fui ali até a delegacia, eu mostrei. Porque eles acham que a internet é terra de ninguém. Pode desfazer e tudo. Eu não estou aqui falando de filho de ninguém, eu estou falando de qual o Senhor me concedeu da vida. Eu quis ter, né? Que muita gente fala, Deus dá, Deus cria. Não! É nós que queremos, arranjamos mesmo. Nós que decidimos ali não prevenir ter um filho. Mas a gente nunca que pensa que vai ter um filho que não vai ficar do lado da gente. Quantas vezes eu abri mão às vezes, de um relacionamento por causa de filho? Ali, igual eu contei para vocês, com 2 vezes infartada, sem condições nenhuma,
Eu parei na casa, uma vizinha minha, que eu tenho muita gratidão por ela chama Geralda Belmonte, Bebel. Eu tenho muita gratidão pela vida dela, foi a única que me pegou e levou para casa dela. Eu fiquei ali no canto da cama dela durante 10 dias. 10 dias. E esse filho meu que mora fora daqui, eu quero dar esse testemunho para vocês. Ele nunca sequer ligou para mim para falar assim: mãe, eu tô te ligando porque eu vendi um carro seu, porque eu bati um outro carro que você comprou na sua dificuldade, você gastou com um advogado para me tirar da cadeia, você apanhou de polícia por minha causa. Mãe, você me deu um lote para construir, eu construí e te tomei. Você teve que passar para mim vender. Enquanto tá lá nas redes sociais, o bonitão. O nome dele é Cleiciano Valadares. No YouTube, no Facebook, no Instagram. Ele gosta de quem ele quiser. É problema dele. Mas ele chama de mãe. É a mãe da ex-mulher dele. A qual já foi para Portugal 1 ou 2 vezes, não sei. Enquanto ele vai para as redes sociais me defamar. Então a gente tem que estar realmente na presença de Deus, porque senão você cai em depressão. Você chora, vem aquela tristeza. No início, gente, eu sofri muito quando eu vi aquilo. E de repente, eu sendo mãe, eu cuidei, fui pai e mãe. E não ter nome de mãe, ter nome de chocadeira. Então, assim, uma revolta muito grande, que eu só quero algum dia que eles chegam perto de mim e me falam onde que eu errei. Eu sou mãe o suficiente para pedir perdão. Não vou consertar o que passou, mas podemos fazer um novo começo. Eu, como mãe, 2 filhas e 1 filho, eu tenho vergonha de procurar eles. Eu tenho vergonha de conversar. Eu posso estar ruim em cima da cama, que eu não falo que eu estou passando mal. Se acontecer, mandar uma mensagem. Porque se eu falar, hoje eu não estou bem. Vai melhorar. Beijo, boa tarde. Quando acontece? Agora o outro que saiu daqui, aonde ali eu enfrentei cadeia, aonde ali eu enfrentei pagando advogado, ter muitos processos, aonde ele envolveu com coisa errada aqui, eu estou aqui, eu pude ficar aqui. Ele está lá. Mas ele não sabe o tratamento de Deus na vida dele. E ele tem um casal de filhos. Ele está achando porque é homem. Deus sabe o como e o jeito que vai tratar deles. Porque eu tenho vergonha deles. Não tenho raiva, mas eu tenho vergonha. E às vezes, muitas das vezes, a gente pergunta onde que eu errei. Hoje eu não pergunto mais, não. Hoje eu vivo minha vida tranquila. Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que zela por mim. Mas eu não tenho que esconder de ninguém que eu tenho uma família perfeita. E uma coisa eu digo para vocês, é muito fácil você fazer homenagem a uma pessoa que morreu. Por que não fizeram homenagem enquanto estava vivo? Hoje eles fazem homenagem ao pai que morreu. Um pai que se envolveu com outra pessoa do mesmo sexo e me largou com os filhos tudo pequeno. Por eles eu tinha que aceitar. Eu tinha que ficar com ele e ele envolvido com outros homens. Mas eu fui muito mulher abençoada por Deus. Eu fui dirigida pelo Espírito Santo e consegui criá-los. Só quem não estudou mais porque não quis. Porque preferiu o mundo. Quantas vezes a minha filha caçula, a gente passava tempo sem conversar, mas ainda é a melhor, que às vezes eu ainda posso ligar, às vezes conversar, mesmo com toda a pressa, ela não tem tempo para mim, ela não tem tempo. Ela tem tempo de visitar uma pessoa lá nos Estados Unidos, ir num velório lá nos Estados Unidos, mas não tem tempo de vir aqui no Veneza. Tem vergonha da minha casa, porque eu sou pobre. A mais velha,
Não lembra de quando ela teve o primeiro filho? Eu trabalhando, eu cuidei dos 2 filhos, que eu não ia jogar as crianças na rua. Ela saía, ficava semanas sumida. Tudo isso eu passei. Então eu tô falando para vocês aqui, não é porque que eu tô lendo a palavra de Deus, porque hoje eu quero aproximar mais de Jesus ainda, porque teve dias de eu ter esperança de eu ficar com o celular. Vai me mandar uma mensagem, vai ligar para mim. Quantas vezes vem no bairro, não passa da minha rua? Hoje eu não tô para eles na hora que eles querem. Hoje eu não estou. Eu estou para Jesus. E eu peço a Deus todos os dias que Deus faça a vontade deles. Mas se eles passarem o que eles fizeram comigo, não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes fazia coisas para as outras pessoas, para pastores, para pastoras. Ali dava do bom e do melhor, enquanto eu estava aqui dentro dessa casa passando fome. Gente, todos nós passamos dificuldade. Quantas vezes eu levantei para o céu um copo de água assim, ó, eu dentro da minha casa, desempregada, doente. Eu não tive um para falar assim, o que você precisa hoje? Você tem alguma coisa para comer? Mas eu tenho Deus. Eu levantava um copo de água e agradecia. Era o sabor da melhor comida do mundo. E me sustenta até hoje. E me sustenta até hoje. E você sabe, quem faz tratamento aí e toma um remédio aí de R$600, uma caixa de remédio, que 30 dias, para viver com um salário mínimo, não é fácil, gente. Só pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, você tem que almoçar e não jantar. Se você jantar, você não almoça. O mês que você compra remédio, você não faz compra. Você paga a luz de um mês e deixa do outro para pagar depois. A gente não cria filho para poder criar a gente, não. Mas a gente cria filho para honrar. Ontem eu estive na loja da Karina, aqui. Eu vou ter, ela vai patrocinar o programa. Eu vou fazer propaganda da loja dela. Nós estivemos ali conversando, uma mulher igual aqui esse Leonardo, igual o Leonardo. Ela estava terminando a faculdade de Direito dela. Ela largou tudo para cuidar da mãe. E ela falando comigo assim, ela não sabia da minha vida. E ela falando, eu sou abençoada, eu sou próspera. Porque se tem uma pessoa, depois de Deus, que eu não abro mão, é da minha mãe. Eu cuido da minha mãe. Então ali, a gente vê a prosperidade espiritual, material na vida de uma pessoa assim. Então ali nós oramos, então existem filhos bons. Estou com um exemplo como aqui o Leonardo, da Karina também. Eu vou estar aqui anunciando a loja dela no meu programa. Então, não pensa vocês, filhos. Eu sei que uma hora um jovem vai ouvir essa live. Que o que vocês fazem com seus pais, que vocês vão ter muitos dias de vida, não tem não. Igual aconteceu com meu filho, ele não me obedeceu. Saiu pro meio do mundo aí com a serralheria que eu montei para ele. Eu montei a serralheria para ele. Aonde que ele montou a serralheria lá? Era um terreno meu. Eu fiz bloco e carregava na mão à noite. Tem gente aqui, Eloá sabe disso, que o Alírio, esposo da Tonha, que me ajudava a fazer os blocos para poder murar lá esse lote. Ele pediu para poder trabalhar lá. Ele foi e construiu. Eu tive que passar para ele. Eu tive que passar para ele em cima de pressão psicológica. Eu procurei os meus direitos. Tudo que eu achei, prisão para ele. Mas mesmo fazendo o que faz com a gente não tem coragem de ver. Igual sempre eu falo. Deus é infinito. Deus deixou Jesus morrer ali na cruz do Calvário para poder pagar os nossos pecados. Eu passei por isso, todos os advogados ali, o promotor, o juiz falaram, não, vou levar ele tem muito processo. Esse aí nós vamos botar ele na cadeia. Eu não aceitei. Eu tinha acabado de sair de uma internação
Eu desci, toda dopada, para entregar os documentos na mão dele, uma coisa que custou suor. Uma coisa que eu orava de madrugada, porque eu não sabia onde que eu ia juntar o dinheiro para mim poder pagar. E eu paguei. E ele levou. Foi junto com um pastor ainda, gente. Ele coliado com um pastor. E esse pastor mora nessa casa. Então são coisas que a gente... não que a gente é apegado a bens materiais, mas a gente aguentar desaforo, a gente ser roubada, lesada, é muito triste. Então nós não temos que esconder, que tem muita gente que fala, eu tenho família perfeita, não existe. Agora vocês veem isso, jovem morrendo, é porque não ouve o pai e a mãe. Quando você vê um jovem foi embora, é porque não honra o pai e a mãe, não obedece. Acha a mãe ingrata, acha a mãe que não merece um perdão, a mãe não pode falar que hoje, se a gente falar uma palavra mal com o filho, vou chamar a polícia para você, eu vou chamar o conselho tutelar para você. Quantas das vezes os dois mais velhos gritaram comigo? O meu filho então, ele achava que eu era surda. E ali durante um ano, eu passei humilhação. E hoje, no início, gente, é um sofrimento muito grande. Mas o Senhor Jesus nos recompensa. O Senhor Jesus nos fortalece. Eu, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu vou fazer meus 70 anos. Eu dou graças a Deus, porque até que o Senhor tem me sustentado. Até que o Senhor tem me mantido pela sua glória e pela tua bênção, pela sua misericórdia. O Senhor está comigo aqui. Mas o tratamento deles, do Cleiciano Valadares do Carmo, de Clícia Valadares do Carmo, é com Deus. O tratamento dos meus filhos não é eu que vou escolher. O Senhor já tem tudo escrito. O Senhor contempla o nosso coração triste. O Senhor contempla a tristeza do nosso coração. Quantas das vezes um filho sai daqui para visitar um aniversário e chega o dia das mães, um aniversário, que o dia nosso é todos os dias, né? Não lembra. Não lembra. Mas na hora da dor, da dificuldade, é a mãe. Mas nem por isso a gente vai guardar mágoa no coração, não. Mas o Senhor trata, gente. E quando o Senhor trata, não coloca a mão. Não põe a mão onde Deus está tratando. Não pede misericórdia onde Deus está tratando, porque não obedeceu. Então nós vamos ver a reflexão do Êxodo 20:12. Olha, o significado de honra e de honrar não é apenas obedecer, mas também é aceitar, perdoar e expressar gratidão por tudo que os pais fizeram e continuam a fazer. Mesmo com todo sofrimento, se acontecer alguma coisa, do jeito que a gente ainda vai lá para poder ajudar. Mas a Bíblia manda que a gente não deva colocar a nossa mão. Aonde que Deus está tratando. Eles podem estar no fim do mundo, mas Deus vai tratar. Isso aí eu tenho certeza. Deus vai tratar. Então a promessa de vida longa, a promessa de dias prolongados na terra é uma bênção para quem cumpre este mandamento, mostrando a importância da honra aos pais. Fundamento para um relacionamento com Deus. Honra os pais, honra seu pai e sua mãe, está intrinsecadamente ligado à nossa relação com Deus. Pai, servindo como um princípio fundamental na nossa fé. Cuidado e assistência. A Bíblia fala que os filhos têm que cuidar dos pais na velhice. Eles querem saber da gente depois de faz os 50 anos? Imagina eu vou fazer 70. Aí aqui fala, cuidado e assistência. Honrar significa cuidar, amar, respeitar os pais, oferecer-lhe assistência e suprir as suas necessidades. Hoje, eu quero... são poucos aqui, eu tenho certeza que pode dizer assim, meu filho está me honrando.
Eu não passo necessidade porque o meu filho preocupa com a minha alimentação. Ah, mas eu tenho um Deus que supre minha necessidade. Quantas vezes eu apresentei a Deus um copo de água, ele serviu de alimento para mim. Então, se eu tenho testemunho para dar, não passei fome, não fiquei de estômago vazio, mas o Senhor transformou no melhor alimento da minha vida. Então, aqui fala cuidados e assistência. Honrar significa cuidar, amar, respeitar os pais. Oferecer-lhe assistência e suprindo as suas necessidades. Desafio e missão. Desafio e missão divina. Embora seja um desafio em muitos casos, o amor e o cuidado com os pais são vistos como uma missão dada por Deus que requer decisão e dedicação. A família como um dom de Deus, a família é considerada um dom precioso e uma estrutura fundamental criada por Deus é honrar o pai e a mãe. É essencial para a sua estabilidade. Amor e responsabilidade na maturidade. O mandamento é relevante para os filhos de todas as idades. Olha, o mandamento é relevante para os filhos de todas as idades, mas é ainda mais importante para os adultos. Que tenha e venha ter e tem que ter responsabilidade de cuidar, suprir a mãe e o pai, especialmente na velhice. Eu não sei o que é isso não, gente. Eu não sei o que é isso. A Bíblia fala um mandamento relevante para todos os filhos, principalmente quando são de maiores, são adultos. Eles têm a responsabilidade de cuidar e suprir os pais, especialmente na sua velhice. Quantas das vezes nós deixamos de vestir, de calçar para cuidar dos nossos filhos, enquanto eu poderia ficar ali? Quantas vezes a gente caía em prestação de uma peça de roupa, de uma mochila, porque o coleguinha tinha e não queria levar o simples? Quantas vezes a gente sujeitou isso? E quem é que qual é o filho aí? Eu conheço famílias que têm filhos que cuidam dela. Eu tenho exemplo aqui em frente à minha casa. Eles não querem nem saber o quanto a mãe ganha. Eles estão aqui cuidando da casa, reformando a casa. A mãe deles tem a idade que eu tenho. Mas é um cuidado muito especial. Igual ela falando comigo, Marli, eu não preciso do dinheiro dos meus filhos, mas cada um deles, todo mês, eu tenho ali o dinheiro. Eu tenho meu filho que faz isso para mim, eu tenho minha filha que faz isso para mim. E todos são casados, têm família. Então, quando os filhos têm que prestar, presta. Quando não tem que prestar, não adianta não. E todos os meus são conhecedores da palavra de Deus. E todos têm filho. Então, hoje nós falamos, gente, sobre a honra. Eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui no geral. A mensagem bíblica principal sobre honrar mãe e pai está nos 10 mandamentos, em Êxodo 20:12, onde é dito: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra e que o Senhor Deus te dá. Esse mandamento também aparece lá em Efésios, que às vezes a pessoa acha que está escrito só num livro, né? Esse mandamento aparece lá em Efésios 6:2-3, sendo descrito como o primeiro mandamento, com a promessa de que as coisas correrão bem e se terá vida longa na terra. Honrar o pai e a mãe envolve respeito, obediência em tudo que é justo e que é glorificado a Deus. Cuidado, assistência, especialmente quando estão na velhice. Especialmente quando estão na velhice. Lá, o versículo lá que eu li, Êxodo 20:12, né, fala: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra e que o Senhor teu Deus te dá. Efésios 6:2-3. Filhos, obedece seu pai e sua mãe no Senhor, pois ele é justo.
Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Aí fala, o que significa honrar os pais? Tem gente que fala, eu credo. Tem amigo do meu filho que chega perto de mim e fala comigo, nossa, eu tô triste com o seu filho que tá falando isso, isso e isso. Eu falei, mas eu tenho Deus, Deus é que trata. Então, respeito e obediência. Deve-se obedecer aos pais, especialmente enquanto se é criança, mas a obediência deve ser sempre no Senhor, ou seja, em atos que agrada a Deus. Gratidão e carinho os filhos devem ter com os pais. É um ato de gratidão pelas coisas que os pais fizeram no passado, como cuidar e ensinar, e de amor ao presente. E quantas vezes a gente deixa de alimentar, a gente deixa de comprar um remédio pra gente, para poder vestir, presentear um filho. Quantas vezes eu quando meu filho estava preso, não era aqui, foi preso lá em Carandaí, eu estou aqui em Ribeirão das Neves, 1h e tanto de viagem, eu ganhava fruta, ia pro Ceasa de madrugada com a minha irmã Iracema, a Eloá sempre está aqui comigo, buscar verdura e fruta, para não deixar faltar nada para eles aqui dentro de casa. Quantas vezes eu ganhava as coisas, eu guardava, congelava para levar para ele lá dentro da cadeia. Hoje eu não presto. Então a Bíblia fala, gratidão e carinho. É um ato de gratidão pelas coisas que os pais fizeram no passado, como cuidar e ensinar. De amor a presente. Cuidado na velhice. Quando os pais envelhecem, ficam mais vulneráveis e a oportunidade de retribuir o cuidado recebido, mostrando gratidão de maneira prática. Base para outras relações. O mandamento de honrar pai e mãe estabelece uma base para outras relações sociais, como as de trabalho, as de governo, pois todos se fundamentam a dignidade de cada caráter de cada pessoa. O filho que não honra pai e mãe não tem caráter. Ele é possessivo. Ele acha o lugar melhor para humilhar uma mãe é na presença de amigos. É na presença do marido que está do lado, é da mulher que está do lado. Então a Bíblia fala aqui, ó, são pessoas que não têm caráter. São pessoas que são diminuídos seus dias aqui na face da terra. São pessoas que são infelizes. Aí aqui fala, a Bíblia ensina que honrar os pais é o ato de obediência a Deus e que resulta em uma vida longa e próspera na terra. Essa é a palavra do programa Vida em Palavra hoje. Eu corri para não falar, que eu tinha que falar do meu testemunho. Não pensa vocês que eu sou bancado por filho? Não. Não pensa vocês que é alimento que eu tenho aqui dentro de casa, já ligaram e falou, tô te mandando entregar uma compra aí. Eu tô fazendo esse depósito para a senhora comprar um remédio. Eu tô fazendo um depósito para a senhora, ou esse mês pagar a sua conta de luz e poder comprar o seu remédio. A sua casa tá chovendo toda, eu tô com vergonha de ir nela, porque eu moro em mansão e a sua casa tá caindo nos pedaços. Eu tô aqui, mãe, para poder reformar, arranjar o seu banheiro que tá caindo, arranjar a sua casa que tá caindo, que a senhora tá de idade. A senhora vive com salário mínimo, eu tô aqui para ajudar a senhora. O que a senhora alimentou hoje? Ô mãe, eu vou dormir, boa noite, a senhora tá bem? Mas Deus enviou anjos especiais, pessoas que não me abandonam, que não é do meu sangue, mas são escolhidas por Deus. Eu tenho pessoas especiais na minha vida. Deus já não deixa eu ficar sozinha. Eu tenho pessoas que estão me acolhendo. Eu tenho as pessoas que frequentou o meu salão. Eu tenho pessoas que eu estou conhecendo agora. Eu agradeço aqui a vida da Zélia. Tem aqui o Leonardo com um testemunho maravilhoso. Então nós temos que viver a realidade. Não vamos tampar o sol com a peneira, não, gente. Muitas pessoas aqui do bairro
vira e fala. A Marli tem uma vida tranquila, porque os filhos dela têm condição financeira boa e banca ela. Banca de falta de respeito. Banca de falta de honra. Banca de ter vergonha de me ter como mãe. Me banca me rejeitando porque eu sou humilde. Me banca correndo da onde que eu moro, aonde que eles foram criados. Assim que eles me bancam. Me bancam passando 5 anos sem falar, saber se eu estou viva ou estou morta. Assim que eles me bancam. E vocês aí daqui que acham que eles me bancam, não. Quem me banca é o Senhor Jesus. Eu sou bancada pela melhor coisa, pelo melhor alimento, a melhor veste, a melhor casa, o melhor... Tudo o Senhor Jesus me banca. A melhor coisa é a gente ter certeza que Deus nos honra. A melhor coisa é nós colocarmos a cabeça no travesseiro, mesmo você vivendo aí com o que Deus escolheu para você viver, que para muitos é pouco, né? Você viver com um salário mínimo, mas você põe sua cabeça no travesseiro, você dorme. Do que você achar que você é rica e você não tem sossego nem para dormir. As dívidas, o poder aquisitivo tem que ser grande para os outros ver. O envolvimento só com pessoas ricas. Aonde um dia eu cheguei, uma amiga de uma filha minha, virou e eu fui, foi num aniversário que eu fui. Eu não deveria ter ido. Inclusive a Bebel estava comigo. Eu cheguei lá, foi só para a mulher me xingar. Você não tem vergonha de vir no aniversário do seu neto de 1 ano? Hoje acho que eu tenho 13 ou 14, não sei, nunca mais eu fui. Você não tem vergonha de vir? Porque você nunca fez um bolo para sua filha? E todo ano, gente, eu fazia, eu tenho fotos. Fazia da minha maneira, dentro das minhas condições na época, com muito amor, com muito carinho. Aí essa mulher me xingou, não esqueço disso nunca, gente. Quando eu cheguei, eu estava vestida como se eu fosse para o Alasca. Todo mundo vestido bonitinho. E eu tive que ir vestida como se eu fosse para Alasca. Tá igual uma bruxa. Ali, a primeira pessoa que chegou, se eu fosse você, tinha vergonha de vir no aniversário, que eu fiz o aniversário da sua filha de 28 anos, ela até desmaiou de tanta alegria que nunca ganhou um bolo. E sabendo ela que todo ano eu fazia, nem que seja um bolinho, eu fazia. Porque naquela época não era tão fácil você pedir uma pessoa para fazer, a gente mesmo fazia. Então são coisas, eu não tenho mágoa, eu tenho vergonha de ter me convidado, né? Ter me convidado para mim ali passar vergonha. Para mim ali ser chamada que eu não era uma boa mãe. É a primeira vez que ela ganhava um bolo e era mentira, gente. Mentira. Todos aqui que conhecem, eu encontro com um amigo deles, fala, Marli, eu ia para sua casa porque lá tinha alimento com sobra. Lá nós poderíamos comer à vontade. Então dói, o coração da gente dói. São coisas que estão, não tem feridas, mas tem cicatriz. Não tem casca, mas tem cicatrizes. São coisas que a gente não esquece. E também não esquece das coisas boas que um dia fizeram, né? Porque erram. Mas também acontece o dia que faz coisas boas pra gente. Mas de tanta coisa ruim que eles fazem, a gente acaba esquecendo. E eles mesmo apagam o bem que faz de tanta rejeição, de tanta humilhação. Ô, gente, essa é a palavra que eu tive para vocês hoje, porque eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, porque tem mãe sofrendo aí calada. Tem filho aí batendo em mãe. Eu tive luta corporal com meus 2 filhos mais velhos, que eu fiquei toda roxa. Meu cabelo ficou desse tamanhozinho na cabeça. Tem foto, tem tudo imprimido. E ela me jogou na internet, chocadeira amaldiçoada. E se for falar com a mãe pode ser uma prostituta, pode ser uma alcoólatra. Ela pode ser o que for, mãe, tem que ser honrada. Tem que ser honrada. Independente do que ela seja, da fase da vida dele. Faça a sua obrigação, filho, igual nós fizemos com nossos pais. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. E peço a vocês que orem por mim, para que o Senhor continue me guardando, que o Senhor continue me fortalecendo,
Eu estou aqui não falando mal dos meus filhos, mas estou contando a realidade de um dia a dia que eu vivi. E outra, vocês mulheres aí que estão sozinhas, orem, pede a Deus um companheiro sim. Mas o primeiro que aparecer não pegam, porque não é, às vezes não é aquele que Deus preparou para ser. O diabo aproveita da nossa fraqueza e da nossa ansiedade de ter uma pessoa na vida, de ter um esposo. Aí ele enfeita, o capiroto enfeita um lá e manda com você. Por quê? Aconteceu comigo também. Eu tive essa experiência muito recente, um ano atrás, um ano e pouco atrás. Então, quando você estiver orando, pergunta a Deus se é. Eu não perguntei, gente. Eu errei, eu não perguntei. Aí veio para minha vida uma pessoa narcisista, psicopata, agressão de todas as maneiras, tentou agressão até patrimonial. Mas o Senhor Jesus permitiu que eu fosse para mim ter mais sabedoria, para mim ter inteligência, obediência, discernimento, que não adianta eu estar orando, eu estar jejuando, se eu não coloco em prática o discernimento e não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, se é da vontade de Deus. Às vezes a gente permite a pessoa levar a gente em lugares aonde que Deus não está. Mas fique sabendo, mesmo ele sendo enviado e nós dando a oportunidade, ele tem um acerto com Deus. Porque querendo ou não, irrita a gente. Tira a gente da presença de Deus. Ali é onde que te põe você para trabalhar, te faz você escrava e não acerta com você. Ali é onde eu estive. Eu trabalhei de repórter, trabalhei de comentarista de futebol, trabalhei na imobiliária, andava mostrando lote e nunca recebi uns centavos. A primeira venda que eu fiz numa troca lá, e tinha que me dar 5 mil até hoje. Agora imagina as outras coisas. Fazia propaganda ali, ó, de ficar rouca. Nunca recebi. Mas foi o que? A minha desobediência. Mas nós temos direito, tem lei para isso. Está nas mãos do Senhor. E por fim ainda, você vai olhar a ficha do cara, terrível. Então, nós demos brecha. Muitas das vezes nós permitimos e Deus não coloca a mão para que nós aprendamos a obedecer, a pedir e ter discernimento, e a obediência, e orar mais e jejuar mais. E saber que o Senhor Jesus, ele tem ciúme de nós. Ele até permite a gente passar por essa situação, para a gente ver que nós estamos lá no fundo do poço. Faz igual lá, Jonas no ventre da baleia, o outro na cova dos leões. Mas não morreu. Eu fui um Jonas na vida. Mas Deus me resgatou com vida e com testemunho. Que eu vou fazer um livro da minha vida que eu quero deixar. Eu estou escrevendo já que eu quero deixar. Principalmente, talvez os filhos e os netos não queiram ver. Mas um dia, quem sabe, eu vou ter um bisneto, um tataraneto, que vai interessar saber quem fui eu. Nessa década, como diz para mim, você é do século passado. Eu vivo no século 21. Então, tudo isso está escrito. Eu quero escrever e deixar. Que tudo eu gosto de escrever. Eu faço uma agenda da minha vida. Então, talvez não interessa a eles. Mas um dia, quem sabe, tem um bisneto, um tataraneto que quer saber as origens, né? Então, essa é a palavra, né, do programa A Vida em Palavras, que eu quero deixar para vocês. Não deixa de vir comigo, né? Segunda, quarta e sexta, às 16 horas. Hoje eu passei até do limite um pouco, mas foi por necessidade, eu precisava muito, né, de estar falando sobre esse lado e falar também sobre dos homens narcisistas e psicopatas que às vezes aparecem na sua vida. Aí você acha que está cuidando de você, não deixa você ir em lugar nenhum, todo lugar te leva, mas te põe numa bolha, que é quando só Deus para poder dar um amp na nossa mente para a gente sair fora. E quando Deus tira a gente da mão dessas pessoas, a gente se sente aliviada, a gente se sente leve, a gente se sente outra pessoa. Então eu quero que o Senhor Jesus continue trabalhando na minha vida. Eu quero que o Senhor Jesus continue cuidando de mim.
igual ele tem cuidado, porque é muito bom deixar o Senhor cuidar da nossa vida. É muito bom deixar o Senhor cuidar da nossa vida. Porque fora do Senhor, a gente não tem nada. A gente não precisa esperar nada. Nada, nada, nada. Então eu quero deixar para vocês aqui, eu quero ler. Tá demorando um pouquinho a live hoje, mas eu quero falar com vocês isso aqui, ó. Deixe de falar algo. Você já percebeu que no contexto de Gênesis, não foi Abraão quem perdeu Ló, mas foi Ló quem perdeu Abraão? Às vezes pensamos que estamos perdendo algo ou alguém, mas, na verdade, Deus está nos livrando. Ele separa caminhos, remove as conexões e afasta as pessoas, não porque somos ruins, mas porque a promessa que Ele colocou sobre nós não cabe em todo tipo de companhia. Então não chores pelo que partiu. Nem sempre é perda. Muitas das vezes é livramento para que a promessa de Deus se cumpra por completo na sua vida. Fica firme, fica forte e fica com Deus. Então vamos orar. Vamos orar também. Aqui o Ari Paulino está pedindo oração. Também o William Ferreira está pedindo oração. Maria Jovita pedindo oração. Pastor Ricardo também necessitando de oração. Eu também estou pedindo oração. Quando vocês for orar, lembre de mim. Porque até que o Senhor tem me sustentado. Então fechamos os nossos olhos, vamos agradecer ao Senhor. Amado Deus e Pai Celestial, neste momento, Senhor, estou aqui diante da Tua presença para agradecer a Tua palavra, ó Pai. Ó Deus querido, não é fácil falar sobre o assunto que eu falei hoje, ó Pai. Mas o Senhor que me deu essa palavra hoje, ó Pai. Deus, obrigado. Eu corri muito dessa palavra hoje, que eu não queria falar sobre isso, ó Pai. Mas o Senhor me usou. Muito obrigado, Senhor. E desde madrugada que o Senhor está me mostrando êxito. Lê Êxodo, do jeito que o Senhor me ensinou, dentro da Tua palavra, eu passei essa mensagem. E neste momento eu te agradeço por essa oportunidade. Aonde estiver filhos que não honram o Pai, que o Senhor venha agora levar no coração de cada um, para que eles possam honrar os seus pais. Ó Deus amado, que eles possam dar valor, que eles possam lembrar. Claro que eles não pediram para nascer, mas nós demos todo o amor, todo o carinho, trabalhamos, cuidamos, para hoje estar jogado os seus pais, os seus velhinhos em qualquer lugar. Ó Pai querido, coloca amor no coração da sua juventude, ó Pai. Mas também o Senhor não deixa de tratar, o Senhor não deixa de orientar. Eu apresento cada família agora nas Tuas mãos, Senhor. E Deus, a seguir, eu apresento também esse caderno aqui de oração. Quantos pais estão pedindo oração para os filhos? Quantos agora estão necessitando, estão desempregados? Estão no leito de dor, Senhor? Eu te apresento, Senhor. Ó Deus, eu coloco a minha mão ungida sobre esse caderno, Pai. E libero, Senhor, perdão, como eu libero no meu coração o perdão, ó Pai. Ó Deus querido, não deixe, Senhor, qualquer que seja a pregação, qualquer palavra que venha deixar mágoa. Ó Deus, que nós venhamos aprender, que a palavra de Deus nos ensina como andar, como conversar, como vestir, como tratar as pessoas, e também nos ensina a falar a verdade, ó Pai. Não deixa que nunca eu venha ocultar a Tua palavra, ó Pai. E também eu te peço agora, Senhor, neste momento, vem perdoar os meus pecados. Eu te agradeço, ó Deus, que nada fica oculto, que não venha a ser revelado a cada um de nós, que não seja revelado a mim, ó Pai. Muito obrigado pelos livramentos, ó Pai. Ó Deus querido, muito obrigado por o Senhor ter me tirado ali, daquele foco ali do Satanás, daquele ninho de cobra ali, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado por todos os livramentos, muito obrigado por todos os afastamentos, ó Pai, que isso é livramento. Eu te agradeço, Senhor, e entendo, mas eu não posso deixar de pregar a Tua palavra. Neste momento, Senhor, com as minhas mãos ungidas sobre cada nome, ó Pai, eu libero o perdão, a cura e a libertação, Senhor, e o amor para cada nome, para cada lar, Senhor, e visita os hospitais, os asilos, ó Pai.
Visita o hospital de câncer infantil. Visita, Senhor, ali cada um que está no leito, Pai. Visita as cadeias, transformando as vidas, ó Deus, dando arrependimento. E a pessoa que venha ter um concerto com o Senhor, um encontro contigo, Senhor. Eu libero, Senhor, a cura e a libertação para cada nome agora neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês que estão com a água aí, vamos apresentar o Senhor, consagrar o Senhor, né? Esse copo de água. Para que o Senhor venha colocar a tua graça. Que o Senhor venha pegar a gota do teu sangue aqui nesse copo de água. Que o Senhor venha, através daqui, libertar, curar. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, grandioso Deus, oh Pai amado, eu te agradeço, até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me amparado, oh Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem me emprestado. O Senhor tem me emprestado a saúde, o Senhor tem me emprestado a paz, o Senhor tem me emprestado um lar, o Senhor tem me emprestado uma cama que eu possa dormir, uma roupa para cobrir o meu corpo. Ó Deus, o Senhor tem me emprestado alimentos para que eu possa alimentar o meu corpo. E também o Senhor tem me dado alimento espiritual, Senhor. Eu sou grata ao Senhor por tudo isso. Senhor, eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem afastado da minha vida, Senhor, porque é livramento, ó Pai. Neste momento eu te agradeço pela palavra que o Senhor me deu aqui nessa tarde, Senhor. Que possa chegar ao coração dos filhos, dos pais, das mães, ó Pai. Ó Deus querido, que eles possam obedecer os mandamentos da tua palavra, Senhor. Porque é amargo, é duro, é sofrido, Senhor. Porque eu já estive nesse deserto, mas eu não parei lá. Eu passei nesse deserto. Mas eu passei nesse deserto para o Senhor me fortalecer. Para o Senhor nos ensinar a cada dia que nós somos dependentes do Senhor. Nós não somos dependentes do ser humano. Nós somos dependentes e carentes da tua graça. A tua graça me basta, Senhor. Por isso, neste momento, eu te apresento esse copo de água. Oh Deus, água é vida. Mas nesse momento eu sinto, Senhor, o Senhor trocando as moléculas de cada água que está sendo consagrada agora, oh Pai. Que vai ali a cura do câncer, da AIDS, da cirrose. Oh Pai querido, que seja ali, Senhor, liberto agora, Senhor, das drogas. Ó Pai querido, que tu vem, Senhor, fazer esse coração que está parando funcionar, ó Pai, trocando de sangue. Ó Pai querido, que vai agora, Senhor, ao encontro de quem está desempregado, quem está agora desesperado, tentando ou pensando tirar a vida, Senhor. Vai de encontro agora, levando, Senhor, a paz, a cura, a tranquilidade, Senhor, e a bênção para cada um. Ó Deus querido, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, eu venho te agradecer pela vida da Eloá. Ó Pai querido, onde ela tem passado ali fases difíceis, com perca de irmão, de pai, de mãe, de irmãs. Consola aquele coração ali, Senhor. Ali no Rio Grande do Sul, ó Pai. Ó Deus querido, vem trazer para ela, Senhor, a solução do problema que ela pediu oração. O Senhor sabe, ó Pai. Entra com providência lá agora, Senhor. Visita a tua serva, Senhor, ali agora, ó Pai. Que o que ela pediu ao Senhor, que o Senhor vem trazer solução para aquele problema, para que ela possa testificar ainda mais a tua palavra, que ela possa, Senhor, testificar que nós servimos um Deus de socorro, um Deus que liberta, um Deus que cura. E neste momento eu consagro essa água, Senhor. Que nesse momento também ela esteja consagrando a água, Pai, que ela joga ali na casa, ali, Senhor. Que cada canto daquela casa ela joga uma gota da água ungida, Pai. E toma, Senhor, essa água. Ó Deus, pinga uma gota de sangue nessa água, Senhor. Troca as moléculas dessa água em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, no teu nome, ó Pai, eu consagro essa água. Ó Pai, cada um que for tomar, ó Pai, seja liberto e curado em nome de Jesus. Essa água está consagrada no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Amém. Tomamos a nossa água consagrada em nome de Jesus. O meu muito obrigado. Zélia, muito obrigado. Leonardo, muito obrigado. Sebastião, muito obrigado. Deunizete, muito obrigado. A todos vocês que estiveram aqui comigo. Realidade, muito obrigado. Muito obrigado, Oswaldo Dias.
Zoe, muito obrigado. Gente, vocês também estão aí Ari Paulino, que Deus vem te dar o socorro agora na hora certa e o Senhor te entrega. Afonso Lopes, agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo, agradecer a todos vocês que estão me seguindo aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, e que Deus abençoe. Voltamos mais logo com o momento evangelizar e todo dia a reflexão do dia. E que Deus abençoe todos vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Um abraço a todos os meus príncipes e todas as minhas princesas de Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. O meu muitíssimo obrigado pela companhia e pelas orações. Amém?